Eu preciso receber o conhecimento, eu preciso da revelação do Santo Espírito. Eu necessito da palavra de Deus para viver. Amém? Vamos a mais uma mensagem. A Lei e a Graça, a parte 8, cujo tema é a nova aliança é a imagem real. Diga, a nova aliança é a imagem real. Nós sabemos que há duas alianças, a velha e a nova. A velha é fraca e inútil. Amém? A nova e eterna é real e poderosa, edifica e dá herança. Está escrito em Hebreus, no capítulo 7, versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, nosso Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai das luzes, Deus que habita em nós. Deus que se manifesta através de nós. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Nós queremos, Senhor, crescer. Queremos aprender com a Tua palavra, Jesus. Queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor determinou a cada um de nós que vivêssemos neste tempo. Não queremos mais viver por nós mesmos, mas viver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Queremos entender, Senhor, o valor da nova e eterna aliança. Queremos entender a importância de se viver de modo digno esta nova e eterna aliança. Queremos compreender, Jesus, as Tuas verdades. Por isso, Deus, eu oro para que não fique, Senhor, nenhuma dúvida na mente dos Teus filhos. Que não fique, Senhor, que não haja nenhum embaraço no entendimento, na compreensão da Tua vontade para as nossas vidas. Que seja, Senhor, a Tua mensagem de forma clara, de forma compreensível, e que todos os Teus filhos, Senhor, saiam daqui nesta noite alimentados pela Tua palavra, Jesus. Senhor, Tu és a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que transforma, a verdade que muda, a verdade, Senhor, que faz novas todas as coisas. Por isso, Deus, nós Te agradecemos, porque a cada dia somos renovados por Ti. Trilhamos, Senhor, no novo e vivo caminho que o Senhor nos colocou, dia após dia, culto após culto. Crescemos na graça e no conhecimento do Teu nome. Somos aperfeiçoados, Senhor, de glória em glória, Senhor. De fé em fé, vamos caminhando, Senhor. De vitória em vitória, vamos subindo. E de glória em glória, Senhor,
vamos nos aperfeiçoando no Teu poder, pois é quando estamos fracos que somos fortes, Senhor. Assim como o Senhor diz em Tua palavra: diga ao fraco, sou forte. Assim somos nós, Senhor. Somos fracos, nos sentimos fracos, mas confessamos que somos fortes em Ti, Senhor. Porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Jesus. A Tua glória se manifesta em nós, na nossa fraqueza. E somos felizes, ó Deus, por entender os Teus mistérios, compreender a maravilhosa graça que nos foi dada, compreender a dimensão, Senhor, de tamanha riqueza que nos foi concedida. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma noite em que vamos ouvir a Tua voz, por podermos estar aqui em Tua casa, felizes, em perfeita vitória, Senhor, confessando as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, não aceitando o contrário, Jesus, mas dizendo que temos a mente de Cristo ativada em nós. Por isso somos sarados, porque pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. E nós cremos que somos sarados. Temos a mente alinhada, a mente notícia. Não tememos nada que possa se levantar contra as nossas vidas, pois maior é aquele que está em nós do que o que está contra nós. Não tememos nada, Senhor, a não ser o Teu santo nome. Tememos somente a Ti, pois o poder da vida e da morte está em Tuas mãos, Jesus. E tudo pertence a Ti. Por isso, Deus, descansamos em Ti, neste lugar de paz, neste lugar de poder, neste lugar onde o Senhor escolheu fazer habitar o Teu nome. Nos reunimos, Senhor, aquietados, descansados, em paz, lançando sobre Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades. Pois sabemos, ó Deus, que o nosso socorro vem de Ti. Sabemos, Senhor, que só o Senhor tem o poder para fazer em nossas vidas. Estamos aqui, Jesus, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Use a minha vida, Senhor, a partir de agora, neste momento em que vou, Senhor, ministrar a Tua santa palavra, Jesus, com temor e santo tremor. Use a minha boca, Jesus, para dar compreensão e entendimento aos Teus filhos. E que o Teu nome, Senhor, mais uma vez, seja glorificado nesta terra. Que a Tua palavra seja mais um dia exaltada nesta terra, para a honra e glória do Teu santo nome. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Glória a Deus. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres comprados e comprados por alto preço, homens e mulheres salvos e salvos para sempre em Cristo Jesus, homens e mulheres
que são chamados pelo Pai de filhos amados, de filhos benditos. Homens e mulheres que são vistos pelo próprio Deus como santos nesta terra. Aqueles que foram e são a cada dia santificados pelo sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito de um assunto que é muito profundo e que hoje nós vamos mergulhar mais fundo neste assunto, que é um dos assuntos mais difíceis da Bíblia Sagrada. Ele chama de alegoria. O apóstolo Paulo trata deste assunto como algo simbólico. E é um texto que a maioria das pessoas, quando chegam nele, pulam este texto, porque não tem entendimento para se falar a respeito deste texto. E eu louvo a Deus pelo entendimento que o Senhor nos dá nesta noite para compreender isso. E esta alegoria Paulo usa para falar das duas alianças, da velha e da nova aliança. Amém? Está escrito em Gálatas, no capítulo 4, versículos 21 a 27. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Então o apóstolo Paulo, ele vem para a igreja da Galácia e ensina os gálatas a viver por fé. Ele ensina os gálatas a viver a graça. Mas chega num determinado momento que alguns retrocedem. Alguns deixam de viver essa graça. E aí para estes, então, ele diz, olha, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouves a lei? Então tá, vocês querem a lei? Então vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Aí ele vem, que ele começa ali a explanar para os gálatas a diferença entre as duas alianças, ou seja, a importância de se viver a atual. Então é algo, como eu sempre digo aqui, que tem que ser dado, tem que ser dado o valor. Tem que ser dada a devida importância. Eu não posso estar aqui simplesmente por estar. Eu não posso estar aqui porque eu sou de mais uma igreja e de repente me sentir ressentido quando o pastor fala de outra denominação. Porque eu não estou falando de outra denominação que vive a graça, eu estou falando de outra denominação que vive a lei. Vocês estão entendendo? E o apóstolo Paulo, ele foi levantado para pregar contra quem? Contra quem, igreja? Contra a lei. Contra os legalistas. E Paulo, ele não foi amado de todos. Amém? Ele não foi amado, não foi querido. Por quê? Ele ia exatamente contra aqueles que estavam sob a lei. Estão percebendo? Estão entendendo? Então, se for para ser a favor da lei, então vamos viver a lei aqui. Amém? Quem está entendendo? Se para ser a favor da lei, então vamos todos viver a lei. Vamos colocar batismos em água aqui novamente. Vamos colocar jejuns aqui novamente. O pastor volta a subir monte e chama os irmãos para ir junto. Vamos fazer vigílias. Vamos trazer algumas coisas do sistema legalista para dentro da igreja de novo. Então é algo que tem que ficar bem claro. Ou somos da graça, ou não somos de lugar nenhum. Porque a nossa luta é sim contra a mentira que a lei prega. Amém, igreja? Como ouvirão se não há quem pregue?
Ah, pastor, mas desse jeito eles não vão vir. Se Deus mandar, vão vir e vão vir já sabendo da verdade. Amém? Paulo diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Você sabe toda a história, sabe? Amém? Sara, Abraão, Agar. Deus vem a Abraão, faz a promessa que ele seria pai e pai de multidão, com 75 anos. Está lá perto dos seus 90 anos, começa a entrar num desespero. O mal do Filho de Deus, entrar em desespero no tempo de espera. O Filho de Deus precisa saber esperar para todas as coisas. Quando um filho de Deus não sabe esperar, ele age na carne. E a carne o envergonha. A carne o humilha. Então Deus tem o seu tempo perfeito para todas as coisas. Diga isso. Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. E eu não posso interferir no tempo de Deus. Amém. Quando Sara e Abraão interferiram, deu nisso. Porque Sara e Abraão, então, viu? Não aconteceu ainda. Agar, vem cá. Vamos resolver o problema. Ela é minha escrava, o que é dela é meu. E não foi isso que aconteceu. Quando nasceu a criança, Agar zombava de Sara. Amém? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas, olha aí, Paulo agora vem e diz, estas coisas são alegóricas. Porque estas mulheres são 2 alianças, amados, isso é tremendo. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Amém? Foi no Monte Sinai. Que gera para escravidão. Então a lei gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai. Então, a alegoria, ok? Então agora você começa a assimilar o que Paulo está ensinando aqui. Agar é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, terrena, que está em escravidão com seus filhos. Jerusalém até os dias de hoje está ou não está em escravidão? Sim. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. A graça é a Jerusalém lá de cima. Então, a graça é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então Paulo utilizou a história dos 2 filhos de Abraão, Ismael, filho de Agar, e Isaac, filho de Sara, que é o filho da promessa. As 2 mães, Agar e Sara, a escrava e a livre. A escrava representa a lei, a livre representa a graça. Estão entendendo até aqui? Olha, amados, como a importância de se entender isso. Olha a tamanha importância de se saber em que caminho está se vivendo. Onde está edificando a vida espiritual. É muito importante, não é algo banal. Então, são mais numerosos os filhos da abandonada
que os da que têm marido. Olha o que Paulo diz. São mais numerosos os filhos da abandonada que os da que têm marido. Quem que é a abandonada? Agora vamos eu e você aqui para ficar bem claro na tua mente. Quem que é a abandonada? Agar. Deus disse para Abraão: manda Agar embora com seu filho. Certo? Então, Agar foi a abandonada. Agar representa quem? A lei, que é a escravidão. Aí eu agora vou fazer uma pergunta aqui para você. Quantas igrejas legalistas existem? Todas estas representam Agar. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Quantas igrejas da graça genuína existem? Está aqui escrito. Ó. Então tem tudo a ver com o que a pastora mandou para mim essa semana. Não somos poucos. Somos os escolhidos a viver esta graça maravilhosa. Por quê? Os filhos da que tem marido, somos nós. A que tem marido é Sara, representa a livre, Isaac. Então, quantos hoje vivem na escravidão e quantos vivem a liberdade do Senhor? Quantos vivem a escravidão que é Agar, vivem em Sinai, e quantos vivem em Sião? Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Sabe, a proporção da importância de entendermos onde estamos sendo edificados espiritualmente. O povo da lei é mais numeroso que o povo da graça e sempre será. Isso não vai mudar até a volta do Senhor. Não vai mudar. Estão entendendo? Então é algo assim, que nós temos que pregar para eles, temos, mas sem preocupação. Nós nunca seremos maiores do que eles em número. Porque a Bíblia diz que são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Gálatas 4, 28 a 30. A igreja está absorvendo, compreendendo? Sim ou não? 4, 28 a 30 diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Para nós, para mim e para você. Como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Amados, nós estamos aqui para pregar a verdade. E nós não podemos ficar assim, sabe, medindo a verdade. A verdade é a verdade, ponto final. Doa quem doer. Incomode a quem incomodar. Amém? Jesus não veio trazer a paz, Jesus veio trazer a espada. Então a espada corta o que é certo e o que é errado. Amém? Então, a lei persegue a graça. Não é nós que perseguimos a lei, é a lei que persegue a graça. Porque nós, para eles, somos seita. Nós, para eles, somos heresia. Eles estão certos e nós errados. Então, Ismael perseguia Isaque. Agar perseguia Sara. E a lei persegue a graça. Assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Amados, contra a verdade não tem argumento, amém? Então está escrito. Pronto. O apóstolo Paulo fala exatamente isso. Contudo, o que diz a Escritura?
lança fora a escrava e seu filho. Tudo bem que vai ser mais numeroso, mas a Escritura diz, é para lançar fora. Porque, isso aqui, amados, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Não tem nada a ver com a salvação, tá? A salvação, tanto filhos da escrava como filhos da livre, por meio de Jesus, herdarão a salvação, entenda. Mas as bênçãos terrenas, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Não vai poder herdar a mesma coisa que eu e você. Glória a Deus. Diga glória a Deus, porque é a palavra, é para mim, é para você. Nós não pertencemos mais a nenhuma escrava, não pertencemos a nenhuma escravidão de lei. Nesta igreja não há lei, há a graça de Deus revelada. Então, olha, nós sabemos que de Ismael surgiu o povo árabe. Amém? De Isaac descendeu quem? Os judeus. Hoje, em número, quem é maior? Árabes ou judeus? Árabes. Muito mais do que judeus. Olha como é que a palavra se cumpre. Isso estava escrito, amados, olha. Amém? Já estava escrito há muito tempo. Então, quem é da lei jamais vai herdar aquilo que aquele que vive a graça herda pela promessa em Isaac. Jamais, não há possibilidade. E Deus honra a sua palavra, amém? Deus faz cumprir a sua palavra. Então a herança dos filhos da livre, ouça isso e guarde isso, não está disponível para os filhos da escrava. A herança dos filhos da livre está disponível para os filhos da livre, não para os filhos da escrava. Se você recebe, diga glória a Deus. Amém? Sabe, há uma mesa, igreja, com banquete. E essa mesa com banquete é para os filhos da livre. E há migalhas que caem dessa mesa, onde o Senhor disse que é para os cachorrinhos. É os cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa. Amém? Caem no chão, os cachorrinhos vêm e comem. Então viver na lei é receber bênção de migalha. É a palavra, amados. Não sou eu que estou aqui fazendo um algo. É a palavra que diz. Porque o filho da escrava não vai herdar junto com o da livre as mesmas promessas. Tanto que Deus manda o quê? Manda embora a escrava. Manda embora a lei. Manda embora a escravidão. Porque ele não pode herdar junto com o da livre. Por isso que lei é lei e graça é graça. Lei com graça é desgraça. Se tiver misturado um pouquinho que seja, é adultério espiritual. Isso é sério. Amém? Então viver a graça é se sentar à mesa com Jesus e reinar em vida através de Cristo. Em Gálatas 4:31 diz: e assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Quer confessar? Eu não sou filho da lei. Eu sou filho da graça. Amém. Amém. Sinai representa a lei. A Jerusalém terrena, que até hoje está em escravidão. Sião representa a graça. A Jerusalém celestial. A nossa mãe. A Jerusalém dos céus. Que é livre. Por isso nós dizemos, é daqui para a glória. Amém, igreja?
Efésios 2, 14 e 15 diz assim: porque Ele é a nossa paz. Diga: o Senhor Jesus é a minha paz. Ele me dá a paz. Amém. O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, lá na cruz, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, não há mais ordenanças na nossa vida. Amém, igreja? Não há. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, ouça, ninguém herda o reino de Deus aqui nesta terra por meio de obras. O reino de Deus eu não vou herdar diante de uma santinha. O reino de Deus eu não vou herdar diante de uma promessa que eu tenho que pagar. O reino de Deus eu não vou herdar mediante a um carnezinho que eu tenho que pagar todo mês numa campanha que eu entrei e agora eu tenho que pagar. O reino de Deus eu não vou herdar com uma toalhinha suja de suor de um ser humano. O reino de Deus eu não vou herdar de uma rosa ungida, que falam lá que foi ungida e que pode levar, que vai ser abençoado a casa onde ela entrar. O reino de Deus eu não herdo com um vidrinho de óleo, com um potinho de água, nem que seja lá do Rio Jordão. O reino de Deus é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo, é a justiça de Deus, do meu Senhor Jesus Cristo, a meu favor. E isso se dá por meio de conhecimento da verdade, porque só a verdade liberta, assim como o Senhor disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus vivo aqui nessa terra. E o reino de Deus é isso. É para termos uma vida em paz, ter uma vida segura, ter uma vida tranquila, livre do temor do mal. Amém, igreja? Em Hebreus 7, 11 e 12, olha o que está escrito: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, ou seja, as coisas relacionadas à lei, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? É o que disse aqui. Se nós não vamos, se vamos viver a graça mais ou menos, então peraí, vamos trazer a lei de volta então. Deus me livre. Deus me livre. É por isso, amados, que eu, zelo daquilo que é o sim, sim e o não, não. Me perguntaram hoje. Se sair do mesmo caminho. Mas eu estou nesse caminho, tem um outro caminho. Quem estiver lá no outro caminho, está lá no outro caminho. Eu estou nesse. Eu não vou ter comunhão com quem está no outro caminho. É sim, sim, não, não. Estão entendendo? Então, a importância de se entender a doutrina é muito séria. A importância de se entender que a minha vida espiritual precisa ser cuidada pela palavra e pela verdade é muito séria. Quando que eu vou ser curado? Quando que eu vou ter a minha vida espiritual sã e perfeita? Quando, de fato, eu estiver vivendo aquilo que eu precisar viver. Se eu não me encaixar naquilo, a minha vida espiritual não é sadia. E aí as minhas emoções vão ser atribuladas, eu vou ter altos e baixos, eu vou ter uma vida atribulada, preocupada, ansiosa, cheio de inquietações. Agora, quando a minha vida espiritual se alinha com a palavra, com a verdade, pronto. Então há paz de fato. Quem está entendendo, diga amém.
Então, olha, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, sabe, as coisas que a gente traz aqui, que Deus traz pelo altar e diz, olha, não é mais assim, agora é assim. Olha, isso aqui não é mais assim, agora é assim. Não se fala mais assim, agora se fala assim. Sabe, todas essas coisas que fazem parte da reforma, tudo isso é importante. Por quê? Porque quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. A aliança mudou? A aliança mudou? Há 2000 anos, mais de 2000 anos, mudou ou não? Tinha uma aliança em vigor. Esta aliança mudou? Para nova e eterna. Então há uma necessidade de mudança de lei. A igreja está percebendo a questão aqui onde Deus está nos mostrando e nos revelando que há uma necessidade de mudança de lei. Em Hebreus 9, 11 a 14 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. É assim que se serve ao Deus vivo, em graça, por fé, sem obras. Hebreus 7,18 diz, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então, amados, é necessário anunciar que a lei não está mais em vigor. Ponto final. Agora há um novo sacerdócio em vigor, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Esta é a verdade. Então, onde a lei vigora, onde há resquícios da lei, Jesus não é o sacerdote. Para Jesus ser o sacerdote, tem que haver mudança de lei. Tem que haver o que houve aqui, amados. Tem que haver o que houve aqui. Toda a igreja que quer pregar Jesus Cristo tem que ter mudança de lei. Tem que jogar fora, tem que jogar no lixo, tem que abandonar os preceitos de homens, os rudimentos da doutrina de Cristo, colocar de parte e partir para o que é perfeito. Amém? Hebreus 8, 8 a 13 diz assim: e de fato, repreende-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Glória a Deus. A nova e eterna aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, a velha aliança, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei,
E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por que o apóstolo Paulo está dizendo tudo isso, amados? Para que o povo parasse de uma vez por todas de fazer obras da carne. Vocês estão entendendo a importância? A igreja está percebendo isso. Como é importante não ter obras da carne dentro de uma igreja de Cristo. Foi o apóstolo dos apóstolos que ali, amados, ensinou. E agora o Espírito Santo traz este ensinamento para a nossa vida. Nós estamos na parte 8, falando a respeito da lei e da graça. É um assunto de suma importância, de extrema importância. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia dos seus pecados, jamais me lembrarei. O Senhor é perdoador, Ele tirou o pecado do mundo. Quando Ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Já passaram mais de 2000 anos e não desapareceu ainda. Está dentro das igrejas. Está dentro das igrejas, amados. Então, é a nossa luta, sim. Nós não vamos nos importar com quem está na lei. Mas é a nossa luta, sim, anunciar a estes da lei a verdade. Pregar, sim, a verdade. Descansar o nosso coração, porque nós já estamos na nova e eterna aliança. Tranquilos, em paz, vamos prosseguir, mas não calados. Não vamos omitir o nosso chamado. Não vamos negligenciar o nosso chamado. Amém, amados? Nós não vamos ouvir legalistas, nem por 1 minuto, nem por 2 minutos. A verdade está em nós, não neles. E nós não vamos abrir mão desta glória. Falem o que quiserem falar, a verdade de Cristo está em você. Amém? O apóstolo Paulo deixou isso bem claro, a importância de se desvincular da lei. Então Deus levanta uma igreja aqui na cidade de Pau Sul. Para quê? Será que existe um propósito para essa igreja aqui em Pau Sul? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu oro pelos meus irmãos legalistas. Eu oro por aqueles que estão ainda na escravidão, que são ainda filhos de Agar. Eu oro para que eles se desvinculem de Agar e venham para Sara e recebam também a herança da livre. Porque lá, com Agar, eles não vão herdar. Amados, a graça mudou ou não mudou a nossa vida com Deus? A graça mudou ou não mudou a nossa vida em família? A nossa vida como marido, como esposa, mudou ou não mudou? Amados, só a graça faz isso. É ou não é, diácono Johnny? Só a graça faz isso. Em 1 Coríntios 11, 23 a 26, quando o Senhor disse, olha, o apóstolo Paulo diz, quando ele diz nova, volta pastora. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Quando que o Senhor disse nova? Vamos lá, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós fazemos aqui uma vez por mês a ceia do Senhor, em memória do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. Olha quando o Senhor Jesus disse,
Na última ceia ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amados, até a volta de Jesus, nós vamos realizar a ceia do Senhor. Amém? Até a volta do Senhor para buscar a sua igreja, nós vamos realizar a ceia do Senhor. Então é importante sabermos que a aliança a qual nós fomos inseridos não é meramente algo diferente. Ah, lá é diferente. Ou algo que foi adicionado ao antigo pacto. Ah, lá eles não pregam isso, não fazem isso, mas estão lá falando de Jesus também. Não, não, não. Nós somos a igreja verdadeira. Pastor, mas nós não podemos falar que nós somos melhores que os outros. Não, ninguém está falando que nós somos melhores que outros. Nós estamos falando que nós somos a igreja verdadeira. Porque a verdade está em nós. Só isso. Porque aquele que diz, não, porque a verdade está aqui, porque aqui é melhor, já tem que desconfiar. Mas aqui é a verdade exposta. É a verdade mostrada e vivida. Então, é aquilo que o Senhor nos revela, não o homem, não boca humana, mas a boca de Jesus. Aquilo que o apóstolo Paulo disse, o evangelho que eu prego, eu não aprendi de homens. Não foi carne que me revelou. Eu ouvi da boca do próprio justo. Eu ouvi da boca daquele que ressuscitou. Então, o evangelho da graça de Deus que nós vivemos hoje é segundo o evangelho de Paulo. Amém? Então nós estamos tendo cuidado com o que nós estamos edificando. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro. Ele disse assim, olha, eu, como sábio arquiteto, lancei os fundamentos. Lancei o fundamento, que é Cristo. Ou seja, o fundamento é Cristo e ponto final, não tem outro fundamento. Só que aí ele diz assim, agora cada um vê como edifica sobre ele. Então eu, como sábio arquiteto, escolhido pelo Senhor, lancei o fundamento que é Cristo com a revelação. Amém? E agora cada um vê como edifica sobre ele. Por quê? Pode edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Ou pode edificar com madeira, palha e feno. Então, os de Agar estão edificando. Estão edificando. Com madeira, palha e feno. Os de Sara estão edificando. Com ouro, prata e pedras preciosas. O fogo vem para provar cada um. E aqueles que permanecem são os que estão sendo edificados com ouro, prata e pedras preciosas. Eu e você, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, graça não veio para ser somado com lei. Tá? Pastor, mas ali é graça, até o nome lá é da graça. Tem algumas coisas relacionadas à lei lá, mas é só uma coisinha ou outra. É desgraça. É desgraça. E não tem como ser diferente. Os filhos da escrava não podem herdar com os filhos da livre. Amém? Então, lei e graça não podem viver juntas. Não podem. Não podem viver juntas. Se foi viver com alguma coisinha de lei, já é filho da escrava. Amém? Então, um pé na lei e um pé na graça é adultério espiritual. Ainda mais aqueles que ouviram a revelação da graça e depois foram colocar o pezinho em algo de lei. Está em adultério. Então, todo crente da lei vive em adultério espiritual. Aceitou alguma coisa de lei, por isso que eu digo que é sério e é sério. Não é brincadeira. Amém? Por isso que eu digo aqui, ou nós somos da graça ou nós não somos de nada.
Porque se eu sou da graça e fico às vezes com peninha, sabe, de escutar o pastor falando de alguma outra igreja, peraí, eu estou na onde então? Os meus pés estão firmados na onde? Se eu não estou junto com o meu pastor, quando ele está lá falando, combatendo a mentira que está nas outras igrejas. Quem está entendendo? E eu vou continuar combatendo. Amém? A mentira. E por isso eu não vou me incomodar. De maneira alguma. Amado, você pensa que os meus olhos foram totalmente iluminados quando? Quando eu comecei a tomar as pancadas daquilo que eu fazia de errado. Eu não estava fazendo nada certo, eu estava fazendo tudo errado. Eu precisava escutar a verdade. Porque só a verdade liberta. E eu louvo a Deus que teve pessoas de coragem nessa terra que estavam lá falando a verdade. E eu não vou me calar. Assim eu espero que você também. Eu espero que você esteja aqui somando comigo. Não dividindo, não subtraindo. Amém? Espero que você tenha sido trazido aqui por Deus para somar. Porque o mundo precisa ouvir que há um só evangelho a ser seguido, um só evangelho a ser vivido. E não está na católica, não está, de novo eu falo, na Assembleia de Deus, não está na quadrangular, não está na presbiteriana, não está na mundial, na universal, no não sei o que do reino de Deus, não está no da graça, não está não está e não está. É simples, é só comparar os evangelhos que são pregados. Pronto. Você tem o evangelho da verdade. Olha para os outros evangelhos e compara. Deus já te deu o poder para você julgar. E você deve julgar. Amém? Todo crente que está debaixo de lei, seja uma coisinha, está em adultério espiritual. Então a ordem é para viver em Sião, mas eles estão lá vivendo em Sinai. A ordem é para ser de Sara, mas eles preferem Agar. Eles preferem a escrava, eles preferem as coisas da escravidão. E eles acham que isso está agradando a Deus. Então a lei era a sombra do que havia de vir. A lei apontava para aquilo que era real. A graça é real. Hebreus 10:1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, olha, é tremendo isso. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, a lei era sombra. A sombra, você consegue pegar ela? A sombra, ela é algo assim bem definido? Você consegue olhar para a sombra e definir o que é? Não tem como. Então ela não é a imagem real das coisas. A graça, amados, é o bem real. A graça é aquilo que você consegue pegar. A graça é aquilo que você consegue enxergar nitidamente o que é. Então, quais são os bens que a nova aliança, que a graça trouxe? Que na lei eram apenas sombras e que não dava para pegar, não era aquilo o real. Então vamos aqui rapidinho, algumas coisas. Número 1, regeneração. Jeremias 31:33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não precisa de nada para lembrar, não precisa de nada para pegar, não precisa de nada de símbolo. Amém? Nada de símbolo, nada de ritual, nada de nada. Não precisa. Está na mente, está porque ele está dentro de nós, está no nosso espírito. Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei coração novo. Então, olha aí, a regeneração vem pelo Espírito Santo.
Não por leis, não por ordenanças, não por mandamentos. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Então aquele que recebe esse coração novo, esse espírito novo, amado, ele vai viver em novidade de vida. Não precisa nem brigar com ele. Não tem que ficar forçando, não tem que ficar, é assim. Não, ele vai receber e ele vai aprender. Tirarei de vós o coração de pedra. Porque tem muitos crentes coração de pedra. E quem tira esse coração de pedra? Jesus. Ele diz, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. A graça é o coração de carne. O coração de pedra é lei. Amém. João 3,3 diz, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a graça traz o novo nascimento. A graça traz a regeneração. E esses que são regenerados, não só veem o reino de Deus, mas vivem o reino de Deus aqui nessa terra. Número 2, relacionamento com Deus. Então, olha, este é o bem real que a graça trouxe, que lá na lei era sombra. Amém? O relacionamento com Deus lá na lei, amado, você sabe como é que era. O povão, tinha intimidade com Deus? Não, de jeito nenhum. Só entrava no Santo dos Santos quem? O sacerdote. E se entrasse outro lá, caía duro, morria. Agora a graça nos trouxe o quê? O verdadeiro relacionamento com Deus. Hebreus 10, 19 a 20 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, você tem livre acesso. É você que deve orar, é você que deve buscar, é você que deve clamar, é você que deve trazer as bênçãos para a tua vida, é você que deve chamar a existência para a tua vida por fé, as bênçãos do Senhor já consumadas na cruz do Calvário, porque você tem livre acesso. Então tem essa intrepidez, tem essa coragem, tem essa ousadia. Deus quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele, direto com Ele, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o único mediador entre o homem e Deus é Jesus. Não existe outro mediador. Então saiba que em nome de Jesus você tem acesso direto a Deus. Porque Ele é o próprio Deus. Amém? Então, para entrar pelo sangue de Jesus. Então, eu creio no sangue vertido na cruz, eu creio no sacrifício, eu creio no nome dele, eu vou ir direto a Deus. Eu vou pedir direto para o Pai, para o meu Pai. Estão entendendo? Eu não tenho que pedir para outro. Eu tenho livre acesso. Porque ele abriu esse acesso. O sangue vertido na cruz rasgou o véu. É direto. Na graça de Deus é assim. É conexão direta. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A sua carne foi rasgada, o véu se rasgou e o acesso foi dado a todos os filhos de Deus, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é livre para ter acesso a Deus. Creia nisso, receba isso e viva todos os dias. Viva todos os dias essa comunhão plena com o Pai. Êxodo 19, 12 diz, marcarás em redor, olha lá na lei como é que era o relacionamento com Deus. Marcarás em redor limites ao povo. Tinha limite. Falou, o povo é até aqui. Dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Não podia, não. Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus 5, 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade,
Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Número 3. Purificação e não cobertura. Olha o que a graça trouxe. O bem real. Na lei, os pecados eram encobertos, ok? O sangue lá dos animais encobriam, né, os pecados. Na graça, os pecados são perdoados. Na graça, os pecados são tirados. Há uma purificação total nas nossas vidas. João 1, 29 a 30. 29 e 30. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Amados, Jesus era primo de João Batista. João Batista nasceu primeiro que Jesus. Próximo. Amém? Mas nasceu primeiro. Como é que João Batista diz que Jesus tinha a primazia? Porque já existia antes de mim. Porque o próprio João Batista recebeu ali, pelo Espírito Santo, a revelação de que Jesus era o próprio Deus. Ele já existia. Antes da criação do mundo, ele já existia. Antes de tudo, ele já existia. Aleluia! 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 E a graça nos trouxe essa revelação. Este bem real. Amém? Número 4. A graça nos trouxe a habitação interior do Espírito Santo. Ezequiel 36, 27, estava escrito: Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Porei dentro de vós. O Espírito Santo habita em nós. Depois da cruz, a graça de Deus nos trouxe, na nova aliança, o Espírito Santo fazendo morada todos os dias em nós. Não somente nos visitando, às vezes, mas morando em nós todos os dias, habitando em nós todos os dias. Então, na nova aliança, na graça de Deus, cada indivíduo, amado, é capacitado pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus. É possível. É possível. Então, que todos nós, já chamados pelo Senhor, que recebemos já estas verdades, façamos a vontade de Deus com toda a nossa força, sem medo das pedradas que virão, sem medo das perseguições que virão, e virão por causa do nome de Jesus, não por causa de nós. Virão por causa da verdade, não por causa de nós. O apóstolo Paulo, digo novamente, ele não foi amado. Ele foi odiado de muitos. Muitos o odiaram. Muitos batiam nele. Mas ele permaneceu falando a verdade. Ele permaneceu combatendo o bom combate. Por isso, igreja, não se perturbe se vierem contra ti pedradas. Não se perturbe se você, com a tua vida, com a tua boca, incomodar muitos nessa terra. Mas saiba que muito mais Deus vai fazer através da sua vida. Muito mais
Sabe, obras maiores Deus vai fazer através da sua vida, porque você estará agradando a Deus, não a homens. Você estará levando a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, a verdade que livra os filhos de Deus da escravidão, a verdade que traz visão ao cego, a verdade que traz audição ao surdo, a verdade que faz paralítico andar, porque é o próprio Deus através da sua boca, é o próprio Deus através da sua vida. É o poder do próprio Deus saindo de dentro de você. Porque do teu ventre fluirão rios de águas vivas, que trará vida aos oprimidos, vida àqueles que já desistiram de querer viver, vida e vida em abundância, pois assim foi consumado na cruz do Calvário. E nós cremos nesse poder de Deus que opera através de nossas vidas para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.